Olá, meus amigos. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno mais uma vez para o canal Lições de Amor. E este é o nosso quadro de estudo de Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos desdobrando, dividindo a obra Paulo e Estevão em seus capítulos e dentro dos capítulos produzindo diversos vídeos, em geral 3 ou 4, em alguns casos especiais 5 vídeos, em capítulos maiores, com o objetivo da gente se debruçar com mais cautela, com mais cuidado, com mais carinho e com mais tempo em cada passagem desta obra portentosa, para que a gente esmiúce e absorva um pouquinho mais do que o que a gente já houvera conhecido. E nós estamos no capítulo 9, Abigail Cristã, e no vídeo anterior nós gravamos o primeiro vídeo desse capítulo e hoje nós abordaremos o segundo vídeo. Esse capítulo de Abigail Cristã é a cena quando Saulo de Tarso já tinha rompido tudo com Abigail, disse que não queria mais nada em relação ao noivado, nem o casamento. Ela retorna para Jope, no convívio de Zacarias e de Ruth. E Saulo de Tarso, depois de meses de perseguição desenfreada aos cristãos, acaba se arrependendo e se rende à imensa saudade e retorna, refaz o caminho de Jope para rever Abigail, passando por cima do seu orgulho farisaico e das convenções sociopolíticas da sua época. E então, no vídeo anterior, Emmanuel narrou, o trecho que a gente fez, a gravação do vídeo anterior, foi a narração de Emmanuel do encontro de Saulo com Zacarias. E aí Zacarias dá um panorama geral do estado de saúde de Abigail, que não é dos melhores, e de tudo que se passou durante o hiato, quando a ausência de Saulo de Tarso. E aí Saulo fica comovido, compungido, compadecido com aquela situação toda que poderia ter sido evitada se ele não tivesse rompido com a moça, logo após o apedrejamento de Estevão. E aí, nesse vídeo nosso de hoje, nós estamos na parte deste capítulo quando Saulo vai rever Abigail ela mesma. Então ele vai visitá-la no quarto para contemplar e conversar com a moça. Quando Saulo de Tarso chega no quarto, primeiro aquele ar fúnebre, de Zacarias e de Ruth vendo a menina fenecer, vendo a vida esvair-se pelos dedos. E aí é interessante porque a gente acabou de gravar um vídeo de Atos dos Apóstolos que fala sobre os prodígios de Pedro em relação a ressuscitar aqueles que já houveram sido dados como mortos e de fazê-los retornar à vida. E a gente se pergunta se essa palestra com Saulo de Tarso não seria suficiente para injetar em Abigail o ânimo necessário, o fluido vital necessário para reforçar esses liames e fazer com que ela vivesse mais. E o que a gente vai ver na história é que não. E aí é que a gente observa que por trás desses prodígios, sem contradita, há um fator espiritual. Não é só puramente magnético, de eu fazer uma transferência de fluidos, mas é sobretudo espiritual. E aí, Saulo de Tarso a contempla na cama, com as faces já bastante definhadas, da cor de mármore, sem viço, não mais rosadas, demonstrando profundo abatimento ao longo de todos aqueles meses que ela estava ali combalida e convalescente. Mas, Emmanuel vai dizer, nos seus olhos translúcidos refletia-se uma luz, denotando uma profunda calma espiritual. Abigail, enfim, houvera encontrado a calma, a mansuetude, depois dessas tormentas pelas quais ela passou nos últimos dias em especial. A morte do seu irmão e o abandono por parte do seu noivo querido. E aí Emmanuel vai dizer que de vez em quando vinha de espinéia. Ela estava com alguma problemática do trato respiratório, uma pneumonia já muito acelerada, uma bronquite ou até uma tuberculose. Porque na obra Emmanuel faz menção a hemoptises, que ela já estava tendo, E aí, quando Saulo a vê
É inegável ele se espantar, se compadecer e ter profunda pena do estado já deplorável que ela se encontrava, né, de definhamento. E ela, quando o vê, não consegue disfarçar a alegria e o contentamento de rever aquele ser tão amado. E aí Emmanuel vai narrar a troca de saudações afetuosas, de carinho inexcedível de um e de outro. O quanto eles dois houveram esperado ansiosamente por aquele momento. Saulo negando que realmente sentia saudades e que realmente gostaria de revê-la, e ela aguardando e orando a Deus ansiosamente, dia após dia, por aquele reencontro tão esperado. E aí Emmanuel vai narrar que Saulo disse: Abigail, abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui perguntar se me perdoaste, se não me esqueceste. E aí ela fala uma das passagens mais bonitas dessa obra, né? Esquecer-te, por mais rude e longa que seja a estação do sol ardente, a folha no deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu a vida. E nós estaremos juntos pela eternidade. Não dizias que eu era o coração do teu cérebro? E aí Saulo vai perguntar, mas como assim era? Ainda és. E aí eles voltam àquele clima de amor, de carinho, de cuidado, de desvelo, né? Demonstrando um profundo afeto e um profundo sentimento de ternura e de primícias de amor que ali existia. E aí então Abigail começa a narrar: mas eu desconfio, Saulo, que os lares da terra não foram feitos para nós. Eu desconfio que Deus há de nos reservar os lares no céu, com o objetivo de nós nos reunirmos no seu seio e esperando ansiosamente por este grande final é que eu te aguardo. E aí ela diz que como naquela época a vida em Corinto em realidade ela era bastante desregrada, as mulheres tripudiando do lar santo, né? Não honrando os deveres de mãe e de cônjuge. Havia muito desregramento, sobretudo desregramento sexual. A família não tinha a relevância e importância como nós atribuímos de acordo com os valores cristãos. E Abigail se preservava, né, ingênua, casta e pura, para a formação desse lar em que ela pudesse se dedicar ao esposo e aos filhinhos, formando ali no lar a psicosfera de amor necessária para poder erguer esse faixa de luz sobre a terra. E aí ela dizendo que todos os sonhos que ela tinha de menina eram para a concretização desse lar sobre a terra, mas que por algumas razões insondáveis Deus não houvera dado essa oportunidade. E o céu, tendo retirado essa aventura na terra, com certeza a aguardava com aventura similar nos planos celestiais. Saulo fica completamente compungido, com o coração dilacerado perante aquele discurso tão bonito, triste, porém lúcido. E aí ela continua a dizer o quanto os dias dela foram martirizantes, o quanto ela esperou por Saulo, o quanto ela fez conjecturas debaixo das mesmas árvores ali da estrada de Jope onde ele se encontrava. E o quanto ela chorou amargamente, principalmente nos primeiros dias que se sucederam a essa ausência. Mas depois ela disse: para que Zacarias e Ruth não ficassem excessivamente preocupados com ela, e para que ela não fosse ainda mais pesada do que os cuidados com a saúde e o esmorecimento que ela passava, ela acabou calando as dores. E eu acho isso um ponto forte da obra e da virtude de Abigail, porque esta renúncia de suportar a sua própria dor e disfarçar essa dor em relação aos outros é um ato de extrema caridade.
porque eu quero ocultar as minhas fraquezas e as minhas dores interiores para não suscetibilizar o outro. E isso é bastante meritório. E aí ela diz que nessa época, Ananias, o velhinho, se acercou dela e trouxe o lenitivo, o conhecimento do Cristo Consolador. E ela diz: conheci a história do Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu devorei o seu evangelho de redenção. Edifiquei-me nos seus exemplos. Desde essa hora, compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. Então, ela faz aqui um manifesto de fé, dizendo que o conhecimento dos ensinamentos de Jesus fizeram-na passar por aquela situação de uma forma mais tranquila e resignada. Não retirou a dor, mas conferiu o lenitivo necessário para que ela pudesse suportar essas dores. E aqui é uma leitura pessoal de Patrícia, né? É lógico que a vida de Abigail ela foi marcada por muitas perdas. Perda da mãe, perda do pai, perda do irmão, perda de Saulo. E essa prova é uma prova bastante difícil. Só que a gente tem aqui diferenças de comportamento. Acho que já dissemos isso antes em nossos estudos. Estevão também perdeu a mãe. Estevão também perdeu o pai. Estevão foi preso e foi para as galeras. E ele sobreviveu a tudo isso. É lógico que provavelmente no caso de Abigail haja um planejamento reencarnatório específico para que ela tenha ou um corpo mais frágil ou realmente ela houvera sido programada nessa vida para viver menos. Mas a gente vê uma diferença de comportamento. É lógico que Abigail tinha virtudes e muitas, né? A benevolência, a caridade, a ternura, o carinho, a sensibilidade. Mas há aqui uma fortaleza que é conferida pela tribulação e pela resistência. Ela resistiu o quanto pôde. Mas quando a gente... E não dá para não deixar de comparar. Quando a gente faz uma comparação de Estevão e de Abigail, se Abigail fosse presa e fosse para as galeras, provavelmente ela pereceria muito mais rapidamente. Então aqui a gente tem uma diferença. Isso também é uma conquista que o espírito logra ao longo das suas existências, né? De certo modo, Abigail tinha conquistas que ainda seriam logradas por Estevão, por Paulo de Tarso, principalmente, né? Essa doçura e afabilidade que a deixavam no exercício pleno da caridade eram já conquistas suas imperecíveis. Mas a gente também tem o aspecto da resistência e da força, aquele ânimo inquebrantável que a tornavam mais suscetível e que ela não tinha essa robustez como uma rocha dessa forma, mas tinha sensibilidade. E aí quando Saulo de Tarso ouve essas coisas, ele se sente compungido por acerbos remorsos. Ele lamenta. Quando ele ouve a noiva falar sobre Jesus e sobre o quanto que ela se sentia acalentada, né, e confortada pela mensagem de Jesus, não é que ele sinta exatamente um desejo de perseguir ou que estava querendo naquele momento arrasar a sua doutrina, mas ele sentiu um pouco de ciúme pelo fato de Jesus estar interposto entre ele e a noiva bem-amada. Interessante, né? E aí Saulo tenta dar uma injeção de ânimo, mas Abigail, não fique nessas cismas profundas, não fique com essas ideias tristes, reaja, tenha força, a força do Espírito vem de dentro, se você tiver vontade firme, você estará restabelecida. E aí ela diz que também desejaria reviver, mas ela não tem forças suficientes para assim proceder. E aí ela diz: os planos de Deus são diferentes no que concerne aos nossos destinos. Jesus me chamou para a sua família espiritual. E isso é interessante, porque às vezes a gente deseja ardentemente uma coisa e a vida nos leva para outro caminho. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente se resigna com humildade para os desígnios de Deus ao nosso respeito,
ou a gente recalcitra contra os aguilhões. Briga, esperneia, blasfema. E aí só vai atrasando a marcha. Porque a vida segue o seu rumo. E aí a gente fica parado apenas reclamando da vida e reclamando de tudo que nos acontece. E aí ela continua nesse discurso comovedor com Saulo de Tarso, dizendo que as almas são eternas, que eles irão se amar para sempre. E aí Saulo de Tarso, mais uma vez, tenta forçar ela a uma mudança de ânimo. Mas você nunca foi assim melancólica e desalentada. E aí ela diz, na verdade, Saulo, eu não estou desanimada. Eu estou convicta da impossibilidade da minha aventura terrena. Eu estou confortada. O Salvador me confortou. Renovou as minhas forças para que eu me mantivesse no testemunho até o final. E aí ela vai dizer algo que atinge Saulo diretamente. Contudo, no mundo, temos, contra nossas tendências superiores, o inimigo que se instala em nosso próprio coração. O egoísmo ataca a saúde. O ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. E aquilo atingira realmente a fundo. E aí, mais uma hemoptise, mais um sofrimento. Maior fadiga toma conta de Abigail. Saulo compreende a situação, que ele não pode lutar contra. E que embora ele quisesse encarar o futuro com otimismo, a situação estava ali diante dos seus olhos. Abigail estava morrendo. E aí? Quais as cenas dos próximos capítulos? É o que nós vamos ver, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.